Fala galera, beleza? Pedro Assad na área. Nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre a questão das cotas para pessoas trans, travestis e não binárias, que foram aprovadas recentemente por unanimidade na Unicamp. E eu já quero começar o vídeo dizendo que eu sou contra essas cotas, tá? Não sou a favor, não acho que seja o melhor caminho. E eu me sinto aliviado de poder falar isso, tá? Eu vou dizer para você qual foi a minha motivação para gravar esse vídeo. Eu vou expor aqui os argumentos contra e os argumentos a favor e vou dizer o que que eu acho, tá? Você vai perceber que, talvez aí pelo título, pela thumb, pelo que eu falei aqui de eu ser contra, talvez você já esteja pensando que eu vá fazer um vídeo numa linha dura, numa linha, desrespeitosa, e essa é a última coisa que eu vou fazer na minha vida, tá bom? Porque eu acredito que as pessoas trans, as pessoas travestis, pessoas não binárias, elas merecem respeito e dignidade. Mas sabe quem eu acho que não merece? Criadores de conteúdo que eu tenho visto por aí, desde que essa notícia foi lançada, tá? Criadores tanto de outros nichos quanto do nicho Enem, que não se posicionam sobre o assunto. Na verdade, a minha principal motivação para gravar esse vídeo, eu admito, não é sobre pessoas trans, tá? Não é uma questão que para mim, toma muito da minha mente, eu não paro para pensar nisso, eu admito, eu não fico pensando sobre cotas para pessoas trans ou não. Só que o que que eu vi desde que essa notícia saiu? Muita gente, né, de vários nichos, criando esse tipo de conteúdo, né, de: "Olha, vocês viram que saiu isso aí, o que que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês?", perguntando para a audiência. E quem tá me acompanhando aqui no YouTube, quem vê o meu conteúdo, sabe que já tem um tempo que eu venho mostrando uma certa revolta, uma certa insatisfação com o padrão de comportamento dos YouTubers do nicho Enem. Eu venho dizendo, eu acredito que o nicho Enem tá muito fraco, tá? Tá repleto de homens, de meninos de geleia, tá? Pessoas que não se posicionam, pessoas que só falam mais do mesmo. E eu bati de frente agora no YouTube com um vídeo que era justamente isso: "Ó, aqui ó, a Unicamp aprovou cota para pessoas trans. Qual que é a sua opinião sobre isso?". E aí vira um monte de gente nos comentários sendo desrespeitoso, né, um monte de gente falando, que é contra ou que é a favor. Tá tendo uma chuva, uma tempestade aqui, ó, vários trovões, vários raios. Um monte de gente falando que é contra, falando que é a favor, e a gente aleatória da audiência, então o criador de conteúdo não se responsabiliza por isso, pelo que as pessoas, um monte de gente ali falando besteira, né, gente sendo desrespeitosa, falando que é contra, "eu sou contra, não sei o quê, tá de sacanagem", e gente também falando que é a favor, "é claro que tem que ter, não sei o quê", e o que que acontece? Qual o fruto disso? A discussão não amadurece. Então, já não bastasse o desserviço geral que tantos criadores de conteúdo prestam ao nicho Enem, que para mim é um desserviço você ser um criador de conteúdo fraco de valores, um criador de conteúdo que não transmite nada, nada além de estratégia de prova, revisão, simulados, macete de fórmula, de eletrodinâmica, que não consegue ir além disso. É óbvio, é direito de qualquer um criar conteúdo genérico, superficial, mas eu acredito que é um desserviço, eu acredito que, é meu papel, dentro do nicho Enem, elevar o nível sempre, o nível intelectual das discussões, das aulas, o nível da didática. E nesse vídeo aqui, eu acabei ficando sufocado, eu falei: "Cara, não tem ninguém no nicho Enem discutindo a questão com seriedade, não tem ninguém se posicionando sobre a questão das cotas para as pessoas trans". Você quer saber de uma coisa? Eu, por exemplo, cara, eu sou contra, não sou super contra, eu apenas não acho que é o melhor caminho. Tenho argumentos para ser contra e também tenho argumentos para ser a favor. Estudei pouco sobre o tema, estudei mais ou menos sobre o tema, não dediquei horas e horas e horas e dias da minha vida para isso. Então eu estou vindo aqui dar minha opinião, estabelecer um debate sério sobre a questão, dizendo qual é o valor da minha opinião, dizendo que eu não sou nenhum especialista no assunto, não estudei muito, que é apenas uma impressão que eu tenho e tô tranquilo para mudar de ideia, caso eu esteja errado, tranquilo. Mas eu não quero ficar marcado, eu não quero olhar pra mim mesmo, tá bom, um dia e falar assim: "Eu era um frouxo que não me posicionava e que não emitia nenhuma opinião polêmica, porque eu tinha medo da minha audiência, porque eu queria agradar todo mundo do nicho Enem". Eu nunca fui assim. Já são 5 anos que eu sou o criador de conteúdo do Enem, que eu fui o primeiro no Brasil do nicho Enem a fazer um discurso mais forte dizendo assim: "Ó, esse estudo mole, né, essa autocomplacência, essa autopiedade não aprovam ninguém em medicina. Não se pode tratar
os alunos, a audiência, como se fossem incapazes emocionalmente, né. Tanto que isso, né, foi o que me rendeu várias pessoas aí falando mal de mim, não gostando de mim, só que também foi o que me rendeu uma legião 10 vezes maior de pessoas, 10 vezes, 100 vezes maior, 1000 vezes maior de pessoas que gostam de mim. Então é por isso, né, que eu não tenho medo de falar a verdade. E mesmo que ninguém gostasse de mim, eu continuaria não tendo medo. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que abordar a questão com muito cuidado, tá? Então isso aqui é muito mais um exercício argumentativo para que vocês conheçam os lados dessa discussão. Como argumento a favor. E a primeira coisa, né, acho que antes de eu começar a falar disso, a pergunta: "Pedro, você é a favor das cotas em geral?" "Sou." Então se eu não fosse, eu também falaria, né. "Você é a favor das cotas, Pedro, para renda?" "Sou." "Você é a favor das cotas para pessoas negras, pardas, indígenas?" "Sou também." "Pedro, você acha que o sistema de cotas do jeito que tá, ele funciona? Ele é bom?" "Não sei. Conheço pouco sobre a questão, não investiguei profundamente. Tenho certeza que é um sistema que pode melhorar muito e deveria melhorar muito. Tenho certeza que é um sistema que se propõe a reparar desigualdades sociais históricas, né, do nosso país, que realmente existem, são muito sérias e têm que ser reparadas. Não acho, óbvio, que as cotas e ninguém acho que ninguém intelectualmente saudável acharia que as cotas são realmente uma solução magnífica, uma solução permanente, né. As cotas me parecem muito mais uma compensação, um paliativo, me parecem muito mais uma maneira de tentar equilibrar um pouco o jogo, tentar colocar mais pessoas cara, se você acha, né, eu já vi muita gente falando assim: "Ah, a cota teria que ser só por renda, porque o cara que tem menos renda, de fato, ele tá atrás nos estudos, mas o negro não." Cara, eu discordo disso. Eu discordo disso. Pela minha experiência, pelo que eu já vi, pelo que eu já vivi, eu acredito que pessoas, mesmo que tenham igualdade de condições financeiras, só pelo fato delas serem negras, elas estão de fato, de alguma forma, atrás, estão de fato, de alguma forma, prejudicadas e marginalizadas na sociedade brasileira, aqui na sociedade brasileira. Agora, pelo amor de Deus, né, isso não quer dizer que eu seja um militante das cotas, nem um militante contra as cotas. Isso é outra lição que eu queria trazer no vídeo, né. Cara, é bizarro quantas pessoas perdem tanto tempo com questões que não te são pertinentes, não são pertinentes a elas, né. Então, cara, a gente não tem muito poder pra mudar esse tipo de coisa. A gente tem que fazer o nosso melhor, mas eu acho que uma coisa que é fato que a gente tem que fazer 2 coisas, tá. Não perder um tempo absurdo com discussões improdutivas, discussões desrespeitosas, discussões mal educadas contra aleatórios na internet. Que é isso que esses criadores de conteúdo estão promovendo, né. Faz um vídeo de peidão, né: "Ô, que você acha de cota pra trans? Deixa aqui a sua opinião", pra engajar, pra engajar. E se alguém perguntar: "Mas o que que você acha?" "Ah, é, pá-pá-pá", não acha nada, não acha nada, não acha nada. Eu acho que eu sou contra, e é isso. Vou explicar agora o porquê. Então a primeira coisa que eu acho que você não pode fazer é perder tempo em discussões inúteis, que esses influenciadores já não basta a internet promover isso, esses influenciadores que parece que eles vivem querendo agradar a galera do Twitter também promovem o mesmo tipo de discussão inútil que tem lá pelo Twitter. Um monte de gente que não tem nada pra fazer, xingando um ao outro, se desrespeitando. Então, em nome de uma questão, que é a questão das cotas pra trans, que já até foi aprovada, você xinga, você desrespeita outras pessoas. Você fala: Seu bosta", você xinga outras pessoas, isso é absurdo. A segunda coisa, que eu acho que você não pode fazer, além de perder tempo com isso, é desrespeitar pessoas que não te fizeram nada. Então começar a falar mal de trans, começar a falar mal, querer ofender as pessoas, isso é bizarro, isso não existe. Isso não existe, tem gente que fica tentando forçar a barra, né. Eu vi um vídeo recentemente circulando por aí, que um monte de gente dita conservadora, né, dita, até cristã, achando o vídeo legal, que era um vídeo de uma mulher indo numa padaria e tinha um atendente lá que ele era trans, então ele estava meio que vestido de mulher, mas não era totalmente, mas ele estava talvez de maquiagem, mas era um homem biologicamente falando, claro. E a mulher ficava, chamando ele pelo nome de homem, e ele falava estava com um crachá lá: "Meu nome é não sei o que, é nome de mulher, né, meu nome é Laura", que seja, e a mulher: "Ô menino, ô rapaz", não sei o quê, e o cara ficando, né, e a mulher: "Você é homem". Eu pergunto: "Mas meu Deus, que coisa bizarra", né, independente do que você acha, porra, independente do que você acha, do que qualquer pessoa acha, quando que é normal você virar para um ser humano e tentar magoar ele, tentar ofender ele? Você acha que tá errado? Você acha independente do que você ache dele. Onde que isso é uma coisa normal? Onde que se tornou uma coisa aceitável? Na internet, nessa cultura maldita da internet, né. Quantas pessoas já não chegaram pra mim sem nem me conhecer, né, porque a pessoa me viu falando em um post de um print do Twitter assim ó: 587 é uma nota ruim, se você tirou essa nota você é burro". Ah,
Eu não tô falando isso diretamente pra ninguém, tô falando assim: "Essa nota é ruim, essa nota demonstra que você não tem habilidade, não tem", eu não tô nem dizendo que a culpa é tua, pode ser que a culpa seja do governo, pode ser que a culpa seja dos teus pais, mas o fato é, cara, você não tá preparado pra entrar numa faculdade se tu tirou 587 no Enem. Quantas pessoas já não vêm pra mim: "Você é um bosta, você é um merda". Você fala assim: "Meu amigo, em nome de proteger essa suposta população de pessoas que foi atingida, você vem me ofender? Desde quando é normal fazer ofensas pessoais contra o outro?", né. Perfeito. Então é isso que você não pode fazer. Mas claro que você pode fazer o que você quiser. Agora vamos lá para o assunto de fato, tá bom? Primeiro argumento a favor para você ter cotas para pessoas trans seria o argumento de que essa é uma população marginalizada e essa é uma população que merece reparação. Por quê? A posição da população trans perante a sociedade é muito inferior ao normal, é muito desigual, é uma população extremamente vulnerável, e aí estaria sendo uma reparação histórica. Você pegar parte dessa população e garantir que numa turma de uma faculdade de medicina, de direito, uma vaga ou 2 vagas eles sejam reservadas para essas pessoas. Isso é um argumento a favor. Esse argumento faz sentido? Sim, esse argumento faz sentido. População trans, de fato, é uma população marginalizada, uma população vulnerável, tem expectativa de vida baixa, eu concordo com tudo isso. Não acho ainda que as cotas talvez sejam a melhor solução para esse caso, e já vou explicar por quê. Segundo, isso aí é uma forma de efetivar o que está na lei. Equidade, né, então as pessoas que precisam de coisas diferentes receberem coisas diferentes. Tá, eu acho que cai na mesma coisa do primeiro, eu reconheço que a população trans precisa urgentemente, né, de mais assistência, de mais suporte e precisa de eu reconheço que essa população é marginalizada de fato, essa população sofre, beleza. Acredito também, né, o outro argumento a favor é que as ações afirmativas às cotas são uma medida emergencial e temporária. Verdade, né, essa medida aí ela resolve um pouco o problema no curto prazo. E você já vai entender quais são meus argumentos contra, eu tô falando aqui os argumentos primeiro a favor. Isso reduz as barreiras de acesso dessa população à universidade, isso é muito bom, eu concordo, acho que geralmente sim, as pessoas trans, muitas vezes, com frequência, são pessoas de baixa renda ou pessoas com um histórico, socioeconômico ruim, bacana. E acho sim que essa medida tem outro argumento a favor que é, ó, essa medida tem coerência com os princípios constitucionais. É, acredito sim que tenha coerência com princípios constitucionais. Agora vamos para os argumentos contra. Primeira coisa, tá? Eu acredito que é um pouco impreciso, eu acredito que falta assertividade nessa medida, né. Lembrando que todo o meu posicionamento nesse vídeo, do início ao fim, é um posicionamento extremamente respeitoso, especialmente com as pessoas transgênero, travesti, transexual, não binário, qualquer que seja, né, a orientação da pessoa, né, totalmente respeitoso. Eu tô realmente debatendo aqui a questão dentro dos limites, né, do contexto mesmo, né, da liberdade de expressão, mas com total respeito, claro. Meu microfone tinha desligado. Então, como eu estava dizendo, eu acho acredito, né, tá tudo certo aqui, que essa medida ela é pouco específica. Por quê? Se essa medida engloba quem é trans, quem é de qualquer tipo, né, de espectro dentro de transgênero, transexual, não binário, mas sem articular com a renda e com a condição socioeconômica, entenda, o que eu tô falando aqui é justamente em defesa, né, dessa parcela da população trans, vamos resumir como trans, tá? Dessa parcela da população trans, que é de fato muito marginalizada. Então já começa por aí, primeira camada do meu argumento de por que que eu não acho que essa seja a medida certa. Então a primeira camada é essa. Se você tem, um moleque aí, sei lá, eu já vi vários moleques aí na mídia que, cara, os moleques eles tinham os caras, né, ou as mulheres, ótimas condições de vida, né, normal, com dinheiro, com acesso à cultura, com acesso à educação, e aí, de um tempo pra cá, o cara começou a falar assim: "Eu sou trans", né, isso acontece muito nos esportes, inclusive. A gente tem relatos concretos de homens que, simplesmente o cara começou a falar que era trans pra competir na categoria feminina. A gente tem esses relatos. Então eu acho que se o programa de cotas de ações afirmativas para pessoas trans, ele é para beneficiar a população trans que é vulnerável, e vulnerável o quê? Vulnerável socioeconomicamente, não apenas vulnerável por ser trans, mas vulnerável também socioeconomicamente. Eu acredito pelo menos que deva ser assim. Embora eu reconheça que só de você ser trans você é mais vulnerável, eu também acredito, né, que se você é trans e é socioeconomicamente vulnerável, aí sim que você realmente é muito vulnerável, e aí sim que talvez seja uma boa, né, a cota. Agora, se é apenas trans, né, e eu vi que a banca vai avaliar a história de vida da pessoa, eu acho um pouco problemático. Acho
que pode ficar desassertivo e pode ter muita gente, né, que tem grana, tem uma vida normal, e aí há 1, 2 anos, né, há 3 anos, a pessoa começou com isso já com a intenção de acho que é uma cota fácil de fraudar, é isso que eu acho, é uma cota que pode ser fraudada. Porque, né, a gente sabe que a identidade de gênero não necessariamente ela precisa se refletir num estereótipo, masculino ou feminino. Então, isso inclusive pode gerar discriminação. Então é um assunto muito complexo. Então o primeiro ponto é esse, que eu acredito que essa cota deveria ser articulada com toda a condição socioeconômica da pessoa. Eu vi também que a Unicamp disse que talvez eles façam isso dentro dos próximos 5 anos. Interessante. Segunda coisa, se essa cota é justamente para ajudar, para equilibrar um pouco o jogo, compensar que seja, paliativamente, a população trans que é mais vulnerável, socioeconomicamente vulnerável, eu não acho que essa cota vai fazer muito efeito, mesmo que vá para as pessoas certas, sendo bem sincero. O que que é uma pessoa trans vulnerável socioeconomicamente? Você já conheceu? Eu já conheci várias, né, já estudei em universidade pública, já estudei tanto ciências sociais por 1 ano e meio na UFRJ e também estudei medicina por 2 anos e meio na UFRJ também. Também já, estagiei na prefeitura, já tive trabalhando em 3 escolas presencialmente, enfim, já conheci várias pessoas trans, e já conheci pessoas trans realmente vulneráveis, tá, tanto do ponto de vista da saúde, do histórico de vida, tanto da realidade socioeconômica. E eu não enxergo muito essas pessoas só porque conseguiram acesso à faculdade, conseguindo necessariamente lá dentro se sustentar e conseguindo se formar com a mesma qualidade dos outros. Eu acho que isso é um ponto muito complexo. Por quê? Se você está dizendo, né, que e a gente admite isso, que a população trans socioeconomicamente vulnerável é bem vulnerável mesmo, talvez ela não precise apenas da cota, né, talvez teria que ter um programa muito mais complexo e muito mais estruturado. O Brasil tem esse histórico de tentar dar soluções simples, soluções muito diretas para problemas altamente complexos, como esse que a gente está discutindo aqui agora. Então isso é um histórico do Brasil que a gente vê bastante e é uma coisa também bem delicada, uma coisa bem complexa. Terceiro ponto, acredito que os critérios de entrada precisam ser muito bem avaliados, a banca avaliadora também é um ponto complexo, então o que eu acredito também mais uma coisa, né, que você tentar solucionar um problema complexo como o da população trans, por meio diretamente de cotas, mas sem você ter um planejamento maior, eu não acho que o Brasil tem um planejamento maior, um planejamento, por exemplo, eu acho que é muito mais simples você primeiro fornecer acesso é muito mais simples, tá, primeiro fornecer um programa robusto, robusto de verdade, de assistência psicológica, assistência pedagógica, de ensino técnico, tá, para as pessoas trans. É mais robusto primeiro começar assim. É mais robusto começar assim. E não direto pela faculdade, porque boa parte da população trans justamente não teve boa educação, não teve acesso a um bom ensino. Então, se essa população trans não tem prontamente disponível um programa robusto de assistência psicológica, psiquiátrica, eu sei que já existe, mas não é bom, não é eficiente. Um programa robusto de assistência psicológica, psiquiátrica e de formação técnica para aquisição rápida de uma profissão, eu acredito que essa população continua ficando vulnerável. Colocar 5, 6 anos de faculdade na vida de uma pessoa que já é muito vulnerável socioeconomicamente muitas vezes não resolvem, tá. É óbvio, isso aí tá numa etapa inicial, é uma coisa que está sendo feita agora, vai mudando ao longo do tempo, vai se adequando, às demandas, mas eu não acredito, tá bom, eu não confio. Só você pensar, quem é que tá fazendo isso? É o governo brasileiro. Você confia no governo brasileiro? Você acha que o governo brasileiro é um governo não tô falando nem do governo do Lula ou do Bolsonaro, tô falando do governo brasileiro em geral, a máquina estatal brasileira. Eu não acho que seja uma máquina estatal eficiente em promover o bem para as pessoas, promover o bem para os cidadãos. Essa é a minha perspectiva, eu não acho. Então, o que eu vejo é que esse tipo de medida, muitas vezes tomada assim de maneira tão direta, de maneira muitas vezes superficial, sem o devido cuidado, acho que isso já deveria ter vindo articulado com um critério mais cuidadoso de quem vai receber essa cota. Acredito que isso tomado sem o devido critério muito mais e detalhe, né, isso ainda divulgado nas mídias, sem o devido critério, divulgado de qualquer jeito, um monte de influenciado: "Ah, o que que você acha?", isso muito mais cria um ambiente hostil,
Então você imagina agora você uma pessoa trans, uma pessoa vulnerável, você consegue passar por essa cota. E aí você tá vendo um monte de influenciadores do nicho Enem discutindo isso, discutindo não, fazendo meme com isso, fazendo vídeo com isso. "Ah, o que que vocês acham?". Quando você pergunta para uma multidão, quando você pergunta para uma audiência genérica assim: "O que que vocês acham disso?", vai aparecer um monte de gente falando atrocidades, falando vários desrespeitos, falando várias bobeiras. E isso, né, claro que isso repercute na própria pessoa trans. Então isso aí é usar a pessoa trans como objeto. Isso é usar a pessoa trans como simplesmente pauta de engajamento, tá bom? Pedro, você também não tá fazendo isso? Não, porque se eu quisesse usar as pessoas trans como mera pauta de engajamento, eu simplesmente faria um vídeo dizendo assim: "Ei galera, ó a cota pra gente trans, o que que você acha disso aí, hein? Ei, o que que você acha?". Eu não quero saber muito o que que vocês acham, tá? Quem tiver qualificação para me explicar o que acha direitinho, de maneira respeitosa, eu quero saber. Agora, saber o que que uma multidão genérica, que vai comentar qualquer coisa rápido, acha, eu não estou interessado. Eu estou interessado em ouvir opiniões robustas, tanto contra quanto a favor, opiniões respeitosas. É por isso que eu trouxe a minha opinião aqui, que é robusta e que é, ao mesmo tempo, respeitosa, porque assim eu dou o exemplo, tá? Exemplo de que a gente pode falar as coisas se posicionando de uma maneira séria, de uma maneira intelectualmente honesta e de uma maneira humilde. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que alguém fale: "Não, Pedro, mas na verdade fazer desse jeito mesmo que está sendo feito agora é o melhor caminho, porque esse é o possível, a política é a arte do possível". Beleza, tô preparado para ouvir esse tipo de argumento e talvez até concordar, falar a verdade, não tinha pensado por esse lado. Então é isso, tá bom? Essa é a minha opinião, tá bom? Por que que eu sou, a princípio, contra, deixei claro nesse vídeo, porque eu acho que o programa está sendo feito de uma maneira ineficiente, de uma maneira pouco assertiva, de uma maneira que pode muito bem não resolver quase nada a situação, infelizmente, e ainda trazer um monte de estigma a mais para essa população trans, que já é uma população vulnerável e sofrida em geral. O que que você acha disso? Pode comentar aqui embaixo o que que você acha de tudo que eu falei, de como que tá o nicho Enem, do que você quiser, só comente de maneira respeitosa. Se você quiser também, se quiser comentar de maneira desrespeitosa, é seu direito, mas eu vou provavelmente te banir do canal, porque aqui não é bagunça, não é legal a gente criar um ambiente de desrespeito. Tem um monte de youtuber aí que deixa virar festa, pô, eu não quero isso no meu canal, beleza? Então é isso, galera. Tamo junto. Quem quer ser aprovado em medicina, sempre conte comigo, independente de você ser trans, você não ser. Uma coisa é fato, eu tento fazer o melhor trabalho possível para a sociedade brasileira, tento criar um conteúdo de qualidade que realmente melhora o intelecto de quem assiste, tento oferecer as melhores aulas no meu curso Plataforma SAD e tô aqui pro que você precisar, beleza? É isso, galera. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.